Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório para o exame do TOEIC. Na aula de hoje nós vamos falar sobre preposições. Preposições é um assunto também bastante recorrente aí na parte 5 do exame e ela causa bastante confusão aí entre os alunos porque nós temos diferentes preposições com a mesma tradução. Porém, o significado e o uso dessas preposições em inglês são um pouquinho diferentes da maneira como nós as usamos em português. Vamos ver como elas funcionam, vem comigo. Vamos lá então, turma, nessa aula de hoje nós vamos falar aí sobre as preposições, como usá-las, quais são as mais importantes, e nós vamos começar dizendo o seguinte, que preposições é uma palavra que vai ligar substantivos, adjetivos e verbos a outras palavras dentro da oração. Então eu digo, I'm good at math. Eu sou boa em matemática. O good é um adjetivo e maths é um substantivo. Então, a minha preposição at vai fazer aí essa junção. Algumas vezes, o segredo para usar a preposição corretamente é a palavra que vem antes dela. Por isso, é melhor memorizar os pares. Bom, o que eu falo sempre para os alunos? Que as preposições são muitas, né? E nem sempre a tradução delas e a utilidade delas casa com as nossas no português. Então, é melhor você sempre decorar o que acompanha o que vem com o que, porque fica mais fácil de você lembrar. Então, vamos ver aqui, ó. Nós podemos ter um substantivo mais uma preposição. I have an appointment with the doctor. Eu tenho uma consulta com o médico. A mesma coisa com adjetivo mais preposição. I'm afraid of dogs. Eu tenho medo de cachorro. Veja que aqui, lembrando você, que eu não vou usar o verbo ter, né? O verbo ter em inglês, ele é específico para indicar posse. Então, quando eu digo medo, eu digo I'm afraid of dogs. Também vamos ter aí o verbo mais a preposição. We are talking about prepositions. A gente não pode confundir uma preposição seguida de um verbo de um phrasal verb. Por quê? Porque um phrasal verb é um verbo no qual a preposição muda o sentido desse verbo. E quando eu tenho um verbo seguido de uma preposição, esse verbo não perde o sentido que ele tem. Então, nós estamos falando sobre preposições. Nesse caso, não é um phrasal verb, é um verbo seguido de preposição. Bom, as preposições em inglês, elas podem ser classificadas em preposições de lugar, preposições de tempo e preposições de direção. Então, aqui nós temos as principais preposições de lugar. Behind, que é atrás, in front of, que é na frente, next to, que é ao lado, turma, colado, tá? E between, que é entre duas coisas, near, que é próximo, o above, que é acima, o below, que é abaixo, o in, que é dentro, e o on, que é na superfície. Bom, as preposições que a gente mais confunde é o in, o on e o at. Então, o que acontece? Vamos lá. Qual que é a ideia do in? O in, ele tem uma ideia de dentro de um lugar delimitado, demarcado, fechado, ou então dentro de um espaço de tempo delimitado e marcado. Então, como nós vamos usar essa preposição? O in mais o século, in the 21st century. O in mais a década, in the 40s, in the 90s. Por que a gente fala isso? Por exemplo, eu nasci na década de 70. Quando que a década de 70 começou? Em 1º de janeiro de 1970 e terminou em 31 de dezembro de 1979. Então, ela teve um começo e um fim, e eu nasci dentro desse período de 10 anos, que a gente chama de década de 70. Em 1987, antes do ano também, porque o ano de 1987 começou no dia 1º de janeiro e terminou no dia 31 de dezembro. Na primavera, a primavera começa 23 de setembro e termina 22 de outubro, é um período de 4 meses. É um período de 3 meses, desculpa. Em outubro, eu nasci em outubro, entre o dia 1º e 31, que são os dias que compreendem esse mês.
as partes do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening. E aí a gente tem o in e o within, que é usado com quantidade de tempo. I will be home in an hour. Eu estarei em casa em 1 hora. Bom, nos lugares também, mesmo que nós não tenhamos aí uma cerca ou uma grade, a gente tiver um espaço territorial demarcado, delimitado, a gente vai usar o in. Então, in the world, no mundo. In Africa, então eu tenho o continente África, é um espaço demarcado. In the Caribbean, in Thailand, in Massachusetts, in Munich. Por exemplo, I live em São José, eu moro em São José dos Campos, então é um espaço demarcado, territorial, chamado São José dos Campos. Então, quando eu estou indo para São Paulo, eu passo ali na frente da Universidade Paulista e tem uma placa dizendo o limite do município, São José dos Campos, Jacareí. Então, eu estou saindo daquele limite territorial chamado São José dos Campos e entrando no limite territorial chamado Jacareí. Então, embora não tenha um muro, uma cerca, existe uma delimitação. In the Empire State Building e em cômodos, né? In the living room, in the kitchen, in the bedroom, in the bathroom. Então, essa ideia de dentro é o que você tem que pensar, né? De limite quando a gente usa a preposição in. Bom, vão ter algumas expressões e algumas situações que nós vamos usar o in. Algumas delas a gente até consegue entender. Outras delas eu digo assim, turma, engole com farinha, aceita que dói menos e memoriza, tá? Porque não tem muita explicação. Então, quando eu falo de roupa, in a grey suit, ele está num terno cinza, ou in a red dress, num vestido vermelho, porque eu estou dentro da roupa que eu visto. E isso faz todo sentido. He spoke in Japanese, então ele falou naquela língua, né, usando aquelas ferramentas que compõem aquela língua. In the Complete Guide to the Type Test, então no livro. In the newspaper, in Asia Week. In the legal department, in computer science, in architecture, in my opinion, in the past, in the future, in a car, in a taxi. Então, são algumas expressões aí que a gente vai usar, né, juntos. In trouble, com problema. In danger of, in part, in front of, in the middle of. In the back of, é no fundo, in the back of the room. In the rear, é na traseira do carro. In the market, né, quando a coisa está à venda. In line, na linha, na fila, tem o primeiro e tem o último, então a fila tem um começo e tem um fim. E in the process of. Bom, o on também significa em, porém, quando a gente tem a superfície de contato, né, quando falamos de lugar. E quando falamos de datas, a gente vai enfatizar aí a presença do dia. Então, quando eu digo em outubro, em October. Se eu digo dia de outubro, on October 3rd, por exemplo. Então, lá, on May 23rd. Então, eu tenho lá, em May, em maio. On May 23rd, 23 de maio. Antes de dias da semana, on Friday. Antes de celebrações, quando elas acompanham a palavra dia, on Christmas Day. Se eu não tivesse a palavra dia, eu diria at Christmas. Eu digo on New Year's Eve, na véspera do Ano Novo. Também usamos o dia da semana mais a palavra morning, afternoon. Então, eu digo on Friday morning. In the morning, mais on Friday morning. Quando eu me refiro a lugares na superfície terrestre, on the earth, on the planet, on the globe. Se é uma rua, on Wall Street. Se é na praia, on the East Coast. E se for num apartamento por andar, on the 42nd floor. Então, I live on the 12th floor. Eu moro no 12º andar. Vamos ter também aí as expressões, né? On a vehicle. Então, veja que se eu estiver falando de car e taxi, é in. Se for um veículo onde eu vou de pé, onde eu embarco, desembarco, onde eu subo e desço, nós vamos usar o on. On a bus, on a train, on a plane. On foot, a pé. On the cover of, na capa da revista. On a trip. On sale, em liquidação. On the market, a venda, que é a mesma coisa que in the market. On schedule, que é na agenda. On the guitar, on time for. On television. On the phone, que é a superfície de contato, né? Então, eu falo
I am talking on the phone. Então, eu tenho aqui a superfície e eu coloco contato com o ouvido. On a map, on a farm, on the other hand e on purpose. Quando usamos o at? O at nós vamos usar praticamente quando a gente tem a nossa crase, né, no português. Então, eu vou dizer lá, at 9:20, at midnight or at night. E quando eu tenho o endereço da rua junto com o número que eu estou dando a localização exata. Também quando eu menciono o nome de prédios ou quando eu digo at home. Por quê? Porque home é uma palavra abstrata. E quando eu digo eu estou em casa, eu estou in the house ou in the apartment. Mas home é a ideia de lar. Então, a gente vai dizer sempre at. Outros usos. At present, at the moment, at first, a princípio, at last, por fim, at most, at least, at times, at once, at a high price, at a low price e o not at all, que significa de nada. Às vezes, tanto in quanto at pode ser usados com prédios, mas o in enfatiza que a pessoa está lá dentro daquele prédio. Bom, o by também é uma preposição muito usada e ele é usado antes de um ponto no tempo para indicar o limite máximo possível. Então, eu digo, I'll be home by noon, estarei em casa até meio-dia. Ele também pode significar ao lado dele. She's sitting by her friend. Ela está sentada ao lado do seu amigo. Também vai ser usado depois do verbo na voz passiva para indicar o agente da passiva. Então, this report was written by Paul. Esse relatório foi escrito pelo Paul. O by é usado com os meios de transporte de comunicação. Então, I go to school by car, I like to travel by plane, e I send you the information by email. Tanto by quanto in on são usados antes de meios de transporte de comunicação. O by é usado apenas antes de substantivo no singular, sem artigos ou outros determinantes. Se o substantivo estiver no plural ou se precedido por um determinante, o in ou on é usado. Então, I like to travel by car. I like to travel in my car. Então, aí eu vou dizer in my car. On the phone in Texas. Também vou ter algumas expressões aí com by chance, por acaso, by hand, feito à mão, by far, de longe, by check, by credit card e by means of, por meio de. We met by chance the other day e you can pay by cash. O for, ele é usado um período de tempo para mostrar a duração da ação. Nós já vimos isso aí lá no Present Perfect. Tom has been living abroad for 6 months. O Tom está morando fora 6 meses. O since, ele é usado com pontos no tempo para mostrar uma relação similar, mas ele indica quando a ação começou. Tom has been living abroad since January. O Tom está morando fora desde janeiro. O for também é usado para expressar propósito. Então, em inglês, eu digo assim, he went to the bakery for milk and bread. Eu não falo verbo, eu não preciso dizer, ele foi à padaria para comprar leite e pão. Eu não digo, he went to the bakery to buy milk and bread. Eu posso simplesmente dizer, he went to the bakery for milk and bread. He went to the park for a walk. Ele foi ao parque para uma caminhada. He went to the club for a swim. Eu não falo, he went to the club to go swimming. Eu falo, he went to the club for a swim. O for também pode significar no lugar de. I asked Sally to work for me on Saturday. Eu pedi para Sally trabalhar no meu lugar no sábado. Temos aí também algumas expressões, né? O for free, que significa de graça. Então, they are distributing snacks for free. For rent, que é para alugar. There's a nice apartment for rent downtown. For the sake of, pelo amor de. For sale, a venda. E for good, que significa para sempre, permanentemente. O during vai ser usado com períodos de tempo. Então, it snows a lot in Montreal during the winter, durante o inverno. His company grew rapidly during the 80s. A empresa dele cresceu rapidamente durante os anos 80. Eu não vou usar o during com datas. Por exemplo, durante 3 de outubro, né? On October 3rd.
O if é uma preposição que ela causa bastante confusão aí com os brasileiros, né? Com os falantes de português. Por quê? Porque no inglês nós vamos usar o if só no sentido de na companhia de. Então eu digo assim, I went to the restaurant with Andrea. Eu fui ao restaurante na companhia da Andrea. The man with the briefcase is the vice president. O homem com a maleta, né, de posse da maleta é o vice-presidente. Então, o que acontece? Por exemplo, eu não falo eu sonhei com você, com o it, porque senão eu teria sonhado eu e você juntos no mesmo sonho. Quando eu quero dizer que eu sonhei com alguém, I dreamed about you, eu sonhei a seu respeito. Também não digo, minha irmã é casada with André, my sister is married to André. Então, existem essas pequenas diferenças aí quando a gente usa essa preposição with. Ele também vai ser indicado para ferramenta ou instrumento utilizado para uma tarefa. He opened the door with his key, quer dizer, de posse da chave. Ou he paid for the bill with a credit card. Temos aí depois o until, que vai ser usado para indicar que uma ação continua até um determinado ponto de tempo. Então, Helen practiced the piano until noon. A Helen praticou piano até meio-dia. They won't arrive until tomorrow. Eles não vão chegar até amanhã. E o from, to e between and, que é uma dupla, que vale a pena a gente prestar bastante atenção também na frase. Quando eu tiver um e o espaço, é porque ele chama o outro, que vão ser usados aí para indicar começo e fim de uma ação. Então, eu digo, from 1990 to 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division. Ou, between 1990 and 1993, Mr. Nolan was in charge of the marketing division. Para dizer que entre 1990 e 1993, ou de 1990 a 1993, o Sr. Nolan foi responsável pelo departamento de propaganda. Bom, turma, é claro que existem muitas outras preposições que vão ser usadas aí. Nos exercícios que eu trago para vocês, vocês vão encontrar algumas delas. Então, pesquise aquelas que vocês não têm certeza da tradução. Mas, é sempre assim, voltado para a prova, eu compilei aqui as que mais caem, as que são mais recorrentes. Mas isso não significa que não possa cair uma das que não estão aqui na lista. Por isso que nos exercícios eu coloco algumas mais aí para vocês. Então, façam o download das atividades, confira com o gabarito, qualquer coisa deixa uma mensagem para mim aqui. Então, agora vamos praticar. Obrigada e até a nossa próxima aula.